Axé, meu povo, Ogum meu pai. Scooby, dá pra você parar de atrapalhar? Chega, né? Chega, né? Nossa, basta. Ele quer sair no vídeo, essa criança é uma piada. Hoje eu vim contar pra vocês uma história bem antiga que faz parte de um projeto que eu vou iniciar agora pra vocês. Então eu vim contar a história desse projeto pra vocês, que demorou muito pra ter o start. E essa semana foi uma semana que me surpreendeu algumas coisas. Que me surpreenderam algumas coisas. Ou surpreendeu? E essa semana eu fui surpreendida por algumas surpresas e eu vim contar pra você. Muito que bem. Há mais de 20 anos atrás, antes de eu começar o meu desenvolvimento, lá no meu primeiro terreiro, que é o terreiro atual, que vocês entenderam, né? Antes de eu entrar para aquele terreiro, porque eu desmaiava na rua e acontecia um monte de coisa, um monte de problemas, que eu fui parar no psiquiatra. Quem viu os meus vídeos sabe de toda essa trajetória da minha vida. Então eu vim contar para vocês que antes de eu dar início ao meu desenvolvimento na Umbanda, eu passei por uma casa de candomblé. Naquele momento, essa casa foi muito útil para mim, né? Porque eu não entrei para me desenvolver no candomblé. Eu fiz alguns procedimentos que foi me pedido em jogo, e aí para dar uma acalmada naquele problema que, segundo o jogo, era tudo espiritual. Então, antes de eu começar o meu desenvolvimento mediúnico, eu passei por uma casa de candomblé que foi feito um jogo de búzios, e nesse jogo deu que eu tinha que fazer algumas obrigações, porque todos aqueles problemas que eu estava tendo eram problemas espirituais. E assim foi feito. Eu não sei bem o que foi feito, na verdade, né? Porque eu não sei dos fundamentos do candomblé. Eu tô aqui para falar da Umbanda. Isso eu tô contando por uma experiência que vocês já vão saber o porquê. E aí, nessas obrigações, foram pedidas várias comidas de orixás. Eu fiquei 3 dias deitada em uma esteira. Isso tudo foi para acalmar, para dar uma acalmada em tudo aquilo, naquela espiritualidade toda que estava vindo e acontecia todas aquelas coisas. Então eu fiquei lá deitada 3 dias em volta de um monte de comida de orixás, e foi pedido no jogo um baralho, né? E esse baralho foi bem interessante, porque eu não fazia ideia de que baralho que era, porque na minha cabeça baralho era baralho, né? E era para eu escolher um baralho, porque esse baralho também tinha que ser fundamentado naquelas oferendas ali. E aí nós fomos, antes de começar todo esse ritual, foi eu, meu pai, minha mãe, nós fomos num lugar que tinha várias lojas de esotéricas e tal. E foi pedido para que eu pegasse no baralho, para que eu sentisse, na verdade, alguma coisa que me falasse que seria aquele baralho. E aí, quem estava pedindo era a minha pombogira, que eu trabalho com a dona Sete Saia, e ela já saiu no jogo lá naquela época, e eu nunca nem tinha incorporado ela. E aí, eu fui em várias lojas, né? Fui em várias lojas lindas, por sinal, né? Eu sempre gostei dessas bruxinhas, dessas coisinhas esotéricas, gnomos, quando eu era mais nova, eu gostava dessas coisas. E aí, o meu pai tava quase desistindo, porque eu pegava baralho, pegava outro e nada acontecia. E aí tinha uma loja super simples, e aí meu pai falou, só falta essa, vamos nessa. E eu entrei, eu falei, não, essa daí não, vamos nessa. Quando eu cheguei lá, a moça super atenciosa colocou uns 8, 9 baralhos em cima do balcão. E ela pegou e falou, os baralhos que eu tenho na minha casa são esses, né? Dá uma olhada. Eu tirei da caixinha, tudo. Só que eu mexia em um baralho e eu olhava outro. Eu mexia nesse baralho e olhava aquele. E quando eu cheguei naquele baralho, arrepiou da minha cabeça aos pés.
Eu olhei pro meu pai e falei, pai, é esse. Ele é esse. Eu nem tinha colocado a mão nesse baralho ainda, mas o meu olho não saía de cima dele. E esse baralho foi o que eu levei para aquele ritual todo que teve lá. E esse baralho ficou lá, ficou uma peneira também, que eu tenho a peneira até hoje guardada. Não faço ideia de como usar essa peneira e também não me interesso por nada desse universo de búzios, nada, né? Bom, enfim. E aí foi feito o fundamento todo, o baralho ficou lá, foi pedido uma toalha azul, tudo que foi pedido no jogo eu fiz e ficou lá. E esse baralho eu trouxe comigo depois, ele ficou guardadinho há anos. Ela tinha me orientado que era pra eu mexer no baralho de vez em quando, só que eu não tinha interesse. Ele vinha com um livro de explicação, mas eu nunca tive interesse nem de olhar o que estava escrito dentro do livro. Enfim, aí esse baralho ficou guardado, eu pegava no baralho, olhava e nada acontecia. E eu falava, ai, invenção, né, desse mundo, não tem. Enfim. Passado alguns anos, eu peguei o baralho, eu já havia incorporado a Dona Sete Saia, eu já tinha uma certa afinidade mais ou menos com ela, né, porque a Gigi não existia, então não tinha ninguém que me contava o que era feito, o que era falado, né, então eu não sabia muito, eu só sabia que ela vinha, ela bebia, ela fumava, ela... Só sabia isso. E aí, eu comecei a mexer nesse baralho. E comecei a fazer alguns jogos aleatoriamente, sem estudar nada, para algumas amigas minhas. E as meninas falavam que dava certo, ia na minha casa, ai, joga pra mim, eu nunca cobrei nada. Mas as meninas traziam pra mim um maço de cigarro e eu sempre deixava guardadinho que era pra ela quando ela vinha, né? Em alguma gira ela vinha, então era dela aquele cigarro. E aí elas gostavam muito. Só que aí eu desinteressei, eu achei que era conversa fiada, né? Porque eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Não tinha maturidade também, porque eu devia ter o quê? Uns 16, 17 anos. Enfim, e eu guardei esse baralho. Eu casei, eu tive filhos, eu tive todos esses anos e o baralho estava guardado. Depois de algumas experiências que eu contei aqui pra vocês, com afinidade com a Dona Sete Saia, em pandemia, sem incorporação, eu tenho sonhado muito que eu vou fazer um vídeo sobre interpretações de sonho, depois que eu acabar esse vídeo. E eu tenho sonhado muito com ela, né? E ela pede muito para que eu mexa no baralho. Enfim, por muita insistência da Giovana, ela falou, dá atenção, você tem que mexer. Fui numa casa de umbanda, comprei algumas pedras, comprei cristais, comprei incenso, comprei velas, pra seguir um fundamento de montagem de mesa. E assim eu fiz, da forma que me intuiu. Eu montei a minha mesa com todos os elementos da natureza, com um cristal, com algumas pedras que foi me pedido em sonho, e eu fundamentei elas, eu energizei elas e coloquei na mesa e comecei a mexer no baralho. E por incrível que pareça, as coisas começaram a vir. Senti uma presença muito grande dela durante aquele processo que eu estava mexendo no baralho. E eu comecei a tentar jogar pra mim, eu comecei a tentar jogar pra Giovana, e saíram algumas coisas, mas como eu já sei da vida da Giovana, já sei da minha, então fica complicado. O que eu fiz? Eu pedi pra uma amiga minha, né, que eu gosto muito dela, e pedi pra ela que se eu podia jogar pra ela, né, e que nesse jogo ela fizesse testes. Mesmo se ela soubesse respostas do que ela ia perguntar, para saber se eu conseguiria acertar. E para minha surpresa, e para a dela também,
tudo que eu falei foi de muita verdade. Ela disse que não tem ideia de como que eu consegui falar tudo aquilo para ela. Isso eu fiz não foi para testar ela, foi simplesmente para eu criar uma confiança em mim. Saber que de verdade eu não estudei, né? Então, quem me passa tudo isso no momento do jogo, as cartas estão ali mais ou menos para me direcionar, mas o que vem na minha cabeça eu acabo falando. Então eu quis vir contar para vocês, porque a partir desse momento eu vou começar a jogar cartas. Muitas e muitas e muitas pessoas no direct do Instagram perguntam se eu jogo. E eu sempre deixei isso escondido, porque faltava em mim a confiança que foi me dada essa semana. E eu hoje, depois dessas orientações que ela me deu, eu me sinto preparada. Mas eu quis vir contar pra vocês, pra de repente vocês não verem, nossa, do nada ela começou a jogar. Não, não é do nada. Isso faz mais de 25 anos e isso estava dormindo. Eu agora nessa viagem para Lambari, eu perguntei pro meu pai de santo, ele falou que é para eu ir em frente e eu tenho a autorização da espiritualidade e ela está comigo porque eu sinto muito forte a energia dela. Então eu vim contar para vocês que eu fui surpreendida com esse maravilhoso presente que foi me dado. E se a minha missão é essa, vamos seguir mais essa missão. Aguardem aí no Instagram e no Facebook. Eu vou elaborar algumas formas de como que eu vou trabalhar. Vai ser tudo direcionado na página da Umbanda _ Alê de Ogum mesmo. Eu não vou abrir uma página intermediária, porque ali é a minha vida. Eu sou a Alê, eu sou a Alê de Ogum. Eu tenho essa página, então eu sou além em todas as redes sociais, né? As pessoas têm que me achar como a Alê de Ogum em qualquer lugar. Combinado? Eu tô muito feliz porque eu fui presenteada com isso. E se for da vontade da espiritualidade, eu tô aqui porque o meu aparelho está à disposição para ser usado por quem quer que seja. Eu recebo isso com muita gratidão. Esse foi meu recado de hoje. Eu espero que vocês de verdade tenham gostado. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Axé, meu povo. E Ogunhê, meu pai.